Papo de Guia de hoje, estamos em São José dos Campos. Vamos conversar com o nosso amigo ambientalista, biomédico e já foi secretário do meio ambiente aqui também, nosso amigo André Miragaia. André, muito obrigado por ter aceitado o convite da gente vir bater esse papo de guia, né? Você que há muito tempo ligado ao meio ambiente, ambientalista assim no sangue, né? Biomédico, mas com especialização no meio ambiente, secretário de meio ambiente foi de São José, foi de Ilhabela, trabalhou também na parte lá em Mogi, né? Obrigado, né, por ter deixado muitas, a gente nem sabe, né, André? Muitas coisas que você fez aqui, que você criou, que você idealizou, hoje a gente usufrui, mas a gente não sabe nem quem fez, né? Isso é muito louco, né, no dia a dia. A gente sempre passa, né, pelo poder público, né? A gente tem uma atuação dentro do poder público, né? Eu tive uma atuação de 6 anos aqui na prefeitura, aqui em São José, na Secretaria de Meio Ambiente. E a gente criou, né, deixou bons legados, assim, né? Um deles, assim, que eu gosto muito de ver, né, a evolução deles, é a questão dos pontos de entrega voluntária, os PEVs, né, do ponto de entrega voluntária de resíduos. Parou aquele negócio de deixar lixo em qualquer lugar, né? Então, São José sempre teve esse problema, né, de deposição de lixo, de entulho, as pessoas sempre jogaram em terreno baldio, sempre jogavam na rua, em calçada, etc. E aí faltava um espaço, um local apropriado para as pessoas levarem esses resíduos e para dar a destinação adequada, o próprio local dar a destinação adequada para esse tipo de resíduos. Isso facilitou também a concepção, a ideia de ter as cooperativas de catadores que nem a gente tem hoje? Sim. Ajuda, porque as cooperativas, muitas delas, inclusive, estão participando da própria gestão dos PEVs. Legal. Né? O PEV foi feito pela prefeitura, começou a Urban tocando os PEVs, e hoje, assim, o que eu sei é que as cooperativas são contratadas da prefeitura para fazer a gestão dos PEVs. Nada mais apropriado, porque no PEV você recebe muita coisa, você recebe entulho, resto de construção civil, você recebe muitos equipamentos como sofás, você recebe geladeira velha, você recebe fogão, você recebe eletroeletrônico, você recebe uma série de pilhas, baterias, óleo de cozinha, você recebe uma série de materiais que são possíveis de serem reciclados, que são possíveis de serem reaproveitados, e no PEV, quando você tem uma cooperativa atuando, quando você tem uma cooperativa próxima disso, você consegue dar a destinação adequada para esse tipo de material. Mas é legal isso daí, né? Porque se a gente pegar, a gente foi aprendendo com os nossos erros, né? Sim. Quanto tempo a gente destinou para o aterro, bem provável, acho que quase sempre, num passado próximo, a gente contaminava o lençol freático com um monte de resíduo que acabava indo para ele de repente. Os aterros sanitários, né, que são licenciados pela CETESB, né, essa coisa do licenciamento de aterros e tudo mais, foi da década de 70, 80 para cá. Né, o aterro sanitário de São José é um aterro muito bom. O problema do aterro sanitário, não só de São José, mas praticamente de todo o Brasil, é que quase 90% do lixo que está dentro do aterro sanitário é lixo reciclável. Sim. É material reciclável, é plástico, é metal, muito que vem ao longo dessas últimas décadas que as pessoas não faziam separação em casa e tudo mais, e tudo isso foi sendo jogado no aterro sanitário. Com isso você diminui o tempo de vida do aterro sanitário. Sim. E São José tem um problema mais grave ainda, porque São José, por ser uma área que tem aeroporto, você não pode construir um aterro sanitário a menos de 20 quilômetros de um aeroporto. Caraca. Então, assim, o aterro sanitário de São José só existe porque ele foi anterior, né, à legislação que proibia perto de aeroportos. Eu lembro uma época que eu estava em Ubatuba, que o maior problema do resíduo que vinha de lá para os aterros aqui para cima, porque lá não tem, era os cocos, por causa da cubagem, né? Então até uma época a gente começou a pensar um projeto lá onde triturasse o coco, porque a gente diminuía a cubagem e facilitava ele até em projetos. Lá não dá, na Bahia que faz mais aquelas teste, né? Sim. Hoje não usa mais... Aquela palha do coco eles usam muito até para estofamento de carro. Exato, uma série de para coisas. segurar barranco agora também. Isso. O xaxim, que antigamente usava, né? O natural, né? Natural, hoje que, já não pode mais, pode. aí você pode usar esse tipo de material para esse tipo. Então, assim, tem uma série de usos para os resíduos que podem ser dados, principalmente para os resíduos orgânicos não contaminados, que você pode dar uma série de usos para ele e voltar. Mas né, isso daí é uma coisa que o tempo de sensibilização nas escolas que a gente foi e está tentando mudar, certo? A sensibilização da sociedade, ela já vem, vamos dizer assim, pegou realmente aqui no Brasil da década de 80 para cá.
No final dos anos 80, inclusive, nós fundamos uma ONG, a ONG Vale Verde, aqui em São José dos Campos. A gente fundou ela entre 87 e 88. E aí, assim, a parte da conscientização da população vem crescendo. Hoje você tem muito mais crianças, hoje você tem muito mais adultos conscientes. O problema é o seguinte, você tem muita conscientização, mas você tem muito pouca atitude. Sim. Né? Então você vê até nos dias de hoje, eu conto esse exemplo, assim, que é uma coisa que me chocou muito. Eu estava na Nelson Dávila, né, entrando para a Rua 15, aqui em São José dos Campos, quem é daqui conhece. E é uma avenida com bastante movimento, centro da cidade. E aí eu vi um carro importado, né, um carro assim bacana, né? Você vê que é pessoas que têm um poder aquisitivo muito bom. E de repente ele abriu o vidro de trás do carro e um garotinho que deve ter aí seus 6, 7 anos de idade mais ou menos, pegou uma caixa daquele McLanche Feliz com os detritos, com os resíduos que estavam ali e tudo mais e jogou pela janela do carro. Ou seja, ele não abriu sozinho aquele vidro. Poxa, alguém abriu para ele, provavelmente foi o pai, a mãe que estava dirigindo alguma coisa para jogar fora o lixo, isso jogou para fora do carro. Aí você fala assim, não, é pobre que causa esse problema. Não é uma questão de poder aquisitivo, não é uma questão de status social. É uma questão assim de realmente conscientização e atitude da população. André, mas aí foi uma coisa que eu mudei a chave para mim. Porque eu lembro do projeto Rio Vivo, quando eles começaram, eles foram para o rio para tirar resíduo do rio. Legal. Eu entendo que mudou a chave para mim na questão de conscientização e sensibilização. Ninguém conscientiza ninguém. A gente sensibiliza, a conscientização está lá dentro. Sim. Se a gente provocar a conscientização, o cara não faria isso. Né? Então, sim. Porque é a mesma coisa, eu estou com fome. Né? Eu chego para o André, poxa, estou passando necessidade e tal, você me arruma 10 reais para eu almoçar? Você vai ver minha cara de fome. Uhum. Agora, se você conscientizar, eu chego, faço uma cara de fome, você me dá 10 reais para eu comer. Uhum. Se a gente conseguir provocar isso, e do Projeto Rio Vivo foi muito louco, porque tirou 8 toneladas, se eu não me engano, na época, e eu acho assim, ação, conscientização, sensibilização, depois ação de novo para você medir se a sua ação deu certo. Deu resultado. Porque não adianta, senão a gente vai virar... Hoje você vê, cara, assim como jogou o McLanche Feliz, hoje você vê muito. Vou jogar latinha de cerveja porque alguém vai pegar, porque já vai vender. Cara, então, não é assim. O que acontece muito, o que eu percebo é o seguinte, as pessoas, por mais conscientes que estejam, ela acha que a latinha dela, ou ela acha que o papelzinho dela, o plastiquinho dela, o saquinho plástico, só o dela, não vai fazer diferença. O problema é que todo mundo pensando assim, o que acontece? Ele joga um papelzinho aqui, o outro joga um papelzinho ali e tudo mais. Esse papelzinho que vai para o chão, para as calçadas, para as ruas, etc., o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar ali no tempo. Cai uma chuva, carrega esse papelzinho, carrega esse plastiquinho e tudo mais, carrega para dentro do bueiro. Né, que são essas bocas de lobo, né, essas galerias de águas pluviais. O que acontece? Uma vez caindo na galeria de água pluvial, essa água toda vai parar no córrego mais próximo. Sim. Porque assim, a água da chuva ela escoa pelas galerias e da galeria ela vai para o córrego, para a área mais próxima. Eu costumo brincar inclusive com o seguinte, a água só obedece uma lei, a lei da gravidade. Ela só obedece essa lei, então ela sempre vai para o lugar mais baixo. Então ela caiu na galeria de água pluvial, na boca de lobo, ela vai para o córrego que estiver mais próximo onde aquela galeria desemboca. Desembocou no córrego, esse córrego vai ser um afluente talvez de outro córrego, talvez de outro rio, mas que o final de tudo vai ser o Rio Paraíba do Sul. Sim. Que a calha principal aqui na nossa região do Vale do Paraíba é o Rio Paraíba do Sul. Então todos os córregos, todos os afluentes migram e vão na direção do Rio Paraíba do Sul. E uma vez tampado, não vale reclamar da casa estar molhada com enchente, né? Exatamente. Então, assim, tem a questão do entupimento do bueiro, que você tem o problema das enchentes, e tem também o problema, né, de muitos microlixos, microplásticos que muitas vezes acabam chegando no rio. Que já é um problema hoje, que a gente está ingerindo plástico, comendo plástico, cheirando plástico. Por quê? Microplástico, nanopartícula, peixinho come, o plâncton come, o peixinho come, o peixe está indo para nossa mesa, a gente está comendo isso aí, está sendo contaminado. Sim, está sendo contaminado com todos esses microplásticos. A gente tem no sangue da gente, a gente tem, inclusive, já tem vários estudos feitos aí, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil principalmente, a quantidade de microplástico que está dentro da nossa corrente. Mas, André, tem uma coisa que na Reforestry a gente falava muito lá, fala muito ainda, é uma ação individual que traz um grande resultado coletivo, tanto para o bem como para o mal. Sim. Então, as ações... o que eu faço quando ninguém está vendo, né?
Sim. Ah, que legal. Quando todo mundo tá vendo, eu tô plantando, mas na hora que não tá vendo, eu tô jogando o lixo no lugar errado, não tô fazendo tratamento disso. Isso é muito importante. Voltamos daqui a pouco para falar um pouquinho dos feitos desse jovem ambientalista da nossa cidade aqui, que a gente usufrui até hoje. Voltamos com um papo de guia e agora a gente vai trocar aquela ideia. André, de legado, né? A gente está mais próximo de você, sabe das coisas que você fez, a gente agradece muito por tudo que você construiu para uma geração e deixou para a gente de legado aí e vem deixando até hoje, né? Como é que foi, André, a ideia do banhado, Augusto Husk e outros feitos ambientais que a gente usufrui hoje, está preservado e a gente não sabia que era você, que era o cara que tinha ajudado na idealização de tudo isso daí. Então, o Parque Augusto Husk, né, era antigo horto florestal, e o banhado, no caso, o banhado é uma APA, uma área de proteção ambiental, que permite determinados usos, né? Você tem várias categorias de unidade de conservação, uma delas é a APA, outra a Unidade de Conservação de Proteção Integral. O banhado era uma APA, né, permitia determinados usos, e nós transformamos aquela concha principal do banhado, que fica na região central da cidade, nós transformamos em unidade de conservação de proteção integral. Então, o Parque Natural Municipal do Banhado. E do Augusto Husk? Como é que foi aquilo lá? Como eu estava explicando, né, as unidades de conservação, você tem várias modalidades, você tem de proteção integral, você tem de uso sustentável, que são as APAs. Né? No caso do Parque Augusto Husk, ele era um antigo horto florestal, e a gente criou como unidade de conservação de proteção integral. Isso possibilitou o quê? Que você tivesse um plano de manejo e nesse plano de manejo você pudesse desenvolver uma série de atividades como essa de turismo, de trilhas monitoradas, né? O Museu da Água, né? Porque era uma área onde você fazia a captação de água para servir a população de São José. Isso foi até a década de 40, 50, se não me engano. André, que eu tenho muito orgulho de lá, porque foi lá, eu aprendi muita coisa lá visitando, né? E agora fazendo parte da Câmara Técnica para o uso público, né? Isso. Com a ideia da base comunitária, trabalhar o entorno, isso é muito importante. E a gestão, ela entendeu isso daí, e eu, a Silvia Cabral, mais uma galera que está lá, a gente está muito forte nisso daí, acho que nos próximos meses aí a gente tem novidade já começando lá, são 30 alunos que vão poder participar dos cursos e trabalhar como monitor, isso vai ser bem legal, cara. Não, com certeza, assim, você ter uma unidade de conservação assim, com essa proximidade que ela tem na cidade, é extremamente importante. Outra unidade de conservação que a gente criou também por lei é o Parque do Banhado. Então aquela concha principal do banhado que fica na região central da cidade, postal, né? é o cartão postal, né, da cidade de São José. Ela sofreu muito ao longo do tempo, por quê? Por que chama banhado? Porque era uma área de espraiamento do Rio Paraíba. Então antes da construção das represas, na década de 60, 70, você tinha o espraiamento do rio, o Rio Paraíba enchia, né, no período de cheia, e ele inundava toda aquela planície da área do banhado. Eu lembro ali em Santana, ali na Vila Machado, ali, a água tinha até na casa da avó. Isso. Então, o que aconteceu? Assim, a criação, né, do Parque Natural do Banhado vai permitir que São José acesse recursos, né, de compensação ambiental para a modernização da Revap, né, que quando a Revap fez aquele processo de modernização, de reformas, etc., isso gerou uma compensação ambiental. Essa compensação ambiental está numa conta da prefeitura e ela vem rendendo juros desde então. Isso foi em torno de 2005, na época era em torno de 9 milhões, hoje já deve estar mais de 16, 17 milhões, né, para ser aplicado naquela área. Só que uma unidade de conservação não pode ter ocupação dentro dela.
Então você tem vários moradores do banhado, isso aí já é uma outra discussão que a prefeitura tem feito com aqueles moradores que estão dentro da área do banhado. Mas o importante é que o banhado também virou uma unidade de conservação de proteção integral, né? O banhado, vamos dizer assim, nós estamos devolvendo o banhado para a cidade, né? Além daquele espaço contemplativo, no futuro dá para se utilizar o banhado para fazer uma série de atividades lá dentro, colocar pista de caminhada, fazer um reflorestamento, fazer uma revegetação da área do banhado, área para soltura de animais silvestres que convivem ali. Sem contar na hora que entrar a pesquisa ali de espécie endêmica, de repente que a gente vai encontrar ali... Você tem o bicudinho do brejo ali, que é uma espécie endêmica, né? Uma espécie inclusive ameaçada de extinção, e é uma espécie que tem ocorrência ali na região do banhado também, e várias outras espécies de anfíbios. O bordeaux está muito em alta agora também. Exatamente, né? E dá muito dinheiro. Né? Isso pode se reverter em recursos para o turismo da cidade. É porque o turismo, numa parada dessa, ela pulveriza, porque o cara fica no hotel, ele come no restaurante, ele contrata o guia, ele usufrui de vários serviços que a cidade proporciona. Pulveriza, isso é muito... Os maiores PIBs de muita cidade é o turismo. Exatamente, muitos países inclusive, né? Muitos países ganham muito dinheiro com o turismo, e São José, com essas unidades de conservação, com esses parques, esse parque, por exemplo, que a gente está hoje aqui gravando, são áreas que você pode atrair turismo e você pode desenvolver atividades turísticas. Sem contar a nossa posição geográfica, né, André? Exatamente. Serra da Mantiqueira, Serra da Bocaina, você está uma hora do centro de São Paulo, você está uma hora da Serra, você está uma hora do litoral norte. Então, assim, você tem uma localização estratégica muito importante para a cidade e tudo isso pode se reverter em benefícios para a própria cidade, né? Tudo essa parte, essas áreas, essas unidades de conservação, além de você proteger, você preservar, você melhora a qualidade de vida das pessoas que moram aqui, porque você tem melhoria da qualidade do ar, melhoria da qualidade da água que vai chegar até o Rio Paraíba, porque a água que chega poluída, ela vai ser captada para ser tratada. Se você chega com uma água limpa até o Rio Paraíba, quando ela fizer a captação, é menos custo para você tratar essa água para servir para a população. Isso que eu lembro que ainda, se a gente colocar no país, nós somos o segundo em tratamento de água. A gente só perde para Franca, e tendo a Ananindeua como a última no quesito de tratamento de água. São José hoje está bem avançado nessa questão de tratamento, inclusive o contrato que foi refeito com a Sabesp, né, depois de 30 anos, o contrato foi da década de 70, que venceu ainda na nossa gestão, né, foi renovado o contrato, hoje praticamente 100% do esgoto coletado na cidade é tratado. André, a parte ambiental, entrando toda a parte tecnológica, essas duas, elas conflitam ou elas trabalham junto agora? Elas têm que trabalhar juntas, né? Elas têm que trabalhar juntas porque qualidade de vida, né? Quando você fala em desenvolvimento sustentável, você tem qualidade social, né? Empregos, etc. Você tem qualidade econômica, né? que é essa parte tecnológica da cidade, essa vertente tecnológica, e você tem a parte ambiental, que é a qualidade de vida que as pessoas têm que ter. Então, água é essencial, a água é fundamental para você ter uma boa qualidade de vida, o ar puro que a gente respira. Então, você tem uma unidade de conservação no centro da cidade, como é o banhado, né? Que hoje é proibido construir dentro do banhado, né? No futuro, o banhado vai ser uma área de visitação pública, né? A tendência é essa. E você pode ter, isso sim é o desenvolvimento sustentável, porque você alia todas essas coisas. E aproveita que você falou em água, eu lembro que na sua gestão também teve alguma coisa de revitalização de nascentes. Isso, a gente fez a revitalização de 34 nascentes em áreas públicas urbanas. O que é isso? Você tem muitas nascentes que estão numa área urbana, que estão em um determinado bairro, no Vista Verde, aqui na região central da cidade, e que muitas vezes essa área está degradada. Né? O entorno dessa área está degradado. A tendência dessa nascente que é ela secar. E se você seca uma nascente, é menos água que vai para os afluentes, menos água que vai para o Rio Paraíba. Então nós fizemos esse programa, nós localizamos mais de 34 nascentes em áreas públicas, urbanas, e aí a gente começou um processo de revitalização dessa nascente com a participação das escolas. E isso é importante, porque não fica aquela coisa, ó, achei, entreguei, está pronto, e começa a ter propriedade de ser dono, né, Exatamente. Não, e você envolver a comunidade, as escolas que estão naquela região, você envolver as crianças naquele processo de revitalização. Como é que você revitaliza numa nascente? Plantando no entorno dela, você plantando vegetação, árvores, né? Então quase 2.000 árvores foram plantadas no entorno de cada uma dessas nascentes. Frutíferas também, porque atraía os pássaros, né? Também frutíferas, árvores que têm uma função assim de mata ciliar, né? Essa mata que protege os rios. Então assim, a gente revitalizou essas nascentes com uma boa vegetação, né? A participação dos alunos foi fundamental porque os alunos faziam análise da água antes e depois do processo de reflorestamento, e até hoje os alunos estão acompanhando, né? Quando a gente terminou todo o processo de reflorestamento dessas áreas, nós criamos um outro projeto que chamava Festival de Vídeos Ambientais.
a amostra de vídeos ambientais, que os alunos que participaram, as escolas que participaram desse replantio, começaram a produzir vídeos, porque assim, você já tinha saído daquela comunidade escolar, aqueles alunos já tinham terminado o ensino médio, ensino fundamental, Mas tinha etc. que deixar para o próximo que estava E tinha vindo. que deixar para quem está chegando. Só que quem está chegando já não tinha mais reflorestamento para fazer. Sim. Então o que eles fizeram? Eles começaram a resgatar a história dos alunos que tinham saído, que fizeram o reflorestamento, e eles começaram a ir até essas nascentes e entender e ver a condição dessas nascentes. Legal. Então eles tinham fotos do passado e começaram a fazer imagens, né, da nascente nos dias mais atuais. Sim. E aí eles começaram a ver a mudança, porque muitas dessas nascentes aumentaram o volume de água. A gente sabe que as florestas são extremamente importantes para você ter volume de água. Aonde você tem floresta, você tem infiltração de água, você tem a natureza agindo ali para que essa água atinja o subsolo e verta em algum lugar em forma de uma nascente. Então, onde você tem áreas florestadas, onde você tem a recarga de aquífero, que a gente chama, isso é a infiltração de água no solo, alimentação do lençol freático, e isso brota em algum lugar. Então, essas nascentes, com o reflorestamento, os alunos começaram a perceber que essas nascentes estavam mais protegidas, a qualidade da água daquela nascente ficou melhor, porque deixou de ter desbarrancamento, porque deixou Sim. de ter terra, porque deixou de ter uma série de coisas, porque as raízes guardam aquela nascente, e você aumentou o volume de água. Então você melhorou a qualidade e a quantidade de água de cada uma dessas nascentes que tem aqui na cidade. Isso foi importante? Claro que é importante. Por quê? Porque além de você ter feito uma ação prática de revitalização dessas nascentes, você teve uma ação educativa que todos esses alunos, todas essas crianças que participaram desse processo, seja na produção de vídeos, seja no plantio, seja nas análises de água, foram muitos alunos que passaram por ali, levaram esse conceito, já estão enraizados esse conceito. E vão passar isso para os seus familiares, vão passar isso para os seus filhos. Muita sensibilização, muita ação e conscientização. É isso. Sim. André, a gente poderia ficar conversando aqui porque é um assunto que a gente adora. Muito obrigado por ter participado desse papo de guia. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, conversando sobre isso. É sempre um prazer a gente trocar essa ideia. Queria que você deixasse para a galera agora como que a gente encontra o André Miragaia nas redes sociais, no programa que você tem na Rádio TV, que eu já tive o prazer de participar. Obrigado. Isso. Mas agora deixa os seus contatos, como é que encontra você lá. E também vou pedir, aproveitar essa deixa uma mensagem desse super ambientalista para a galera que vai estar ouvindo lá na Papo de Guia. Bom, eu tenho uma página no Facebook, né, a André Miragaia, pode procurar lá. Tenho também o programa Planeta em Foco, que faço na Rádio TV Imprensa, né, vai ao ar todos os sábados, às 10 horas da manhã, os programas. Tenho no Instagram também, @AndréMiragaia, né? As pessoas podem acompanhar ali algumas coisas que a gente posta também, tanto no Facebook quanto no Instagram. E assim, a mensagem que eu queria deixar para as pessoas é que assim, proteger o meio ambiente é uma questão de qualidade de vida, é uma questão de saúde. Eu costumo dizer, inclusive, que as secretarias do meio ambiente tinham que mudar de nome para Secretaria de Saúde Preventiva, né? Porque cada vez que a gente preserva a água, cada vez que a gente faz uma ação para preservar o ar que a gente respira, a gente consegue reduzir os custos que a gente tem na área de saúde. Então, assim, se você respira um ar limpo, é menos problemas que você pode ter pulmonar, é menos problemas que você tem com pessoa com asma, crianças, idosos, muitas vezes que sofrem problemas com qualidade do ar. Quando você tem uma água limpa, para você ter uma ideia, mais de 70% de internações hospitalares de crianças até 11 anos de idade tem como vetor dessa contaminação a água. Então, assim, se a gente tiver água limpa, água pura, a gente consegue proteger a nossa saúde, tá bom? Então, é isso, um recado pro pessoal. Pera aí, Luiz, não acaba ainda não. Eu, como futura mamãe, não posso deixar de perguntar isso, André. Como o Henrique e as futuras gerações podem esperar do legado que nós estamos deixando em relação ao meio ambiente? Olha, Jana, eu tenho uma preocupação muito grande nesse sentido, sabe? Foi até legal você tocar nesse assunto, porque assim, a gente teve, desde a década de 70, 1972, foi a primeira conferência mundial sobre meio ambiente. E nessa época a gente já identificou os mesmos problemas que a gente tem hoje. Então se você contar de 92 até os dias de hoje, já passamos mais de 50 anos, entendeu? E a evolução foi muito pouca. Assim, em termos assim, de resolução dos problemas. Na época a gente tinha problemas como poluição atmosférica, poluição de água. Hoje nós continuamos tendo os mesmos problemas. Então, assim, as conferências mundiais, essa questão das mudanças climáticas, né? A gente falava até a década de 80, 90, a gente falava em aquecimento global. Hoje a gente fala de mudanças climáticas. Por quê? Porque o clima está mudando.
né? E essas mudanças têm como um dos fatores principais as ações humanas. Você tem como exemplo, a emissão de carbono é uma coisa assim, que movimenta toda a economia do mundo todo, não só do Brasil, mas no mundo todo. Você tem queima de combustíveis fósseis para você movimentar a economia. Essa queima de combustíveis fósseis joga cada vez mais o gás carbônico na atmosfera, o CO2. Esse CO2 está causando um aquecimento do planeta. Esse aquecimento do planeta está causando mudanças climáticas. Isso os cientistas já identificaram, estão o tempo todo falando. Nós estamos agora no processo de vigência da COP27, que é uma discussão mundial sobre o que fazer para a gente reduzir os impactos do aquecimento global, os impactos das mudanças climáticas. Por quê? Porque como a gente não tomou atitudes há 40, 50 anos atrás, a gente está tentando hoje estacionar, né, o que a gente já emitiu de gases de efeito estufa na atmosfera, para a gente não piorar a situação. Então hoje já é previsto que o planeta deve se aquecer entre 1,5 grau a 2 graus centígrados. Isso pode não parecer nada, mas para o nosso corpo tem em torno de 36 a 37 graus. Se você aumenta 1 grau, você já está com 38, você já está com febre. Isso para o planeta não é que a temperatura vai aumentar 1 grau. Ela vai aumentar 1 grau em determinadas regiões, mas ela vai aumentar 20 graus em determinadas outras regiões, que você vai ter derretimento de calota polar. Então muitas áreas costeiras vão desaparecer, tendem a desaparecer, porque você tem o derretimento desse gelo, você tem um aumento do nível dos oceanos e você tem muitas áreas costeiras que podem desaparecer. Nós vamos ter no futuro os refugiados ambientais, pessoas que moram em ilhas, né, em áreas insulares, que você pode ter uma elevação do nível do oceano e inundar essas áreas, e esses refugiados ambientais vão ter que se mudar para as outras áreas. Então assim, o legado que a gente tenta deixar para os nossos filhos, eu tenho um de 17 anos e você vai ter um pequenininho agora, é preocupante. É preocupante porque assim, a gente precisa realmente se conscientizar que o clima está mudando, que o clima vai mudar, né? E ele pode ser realmente muito mais perigoso do que a gente imaginava, entendeu? Todas essas mudanças climáticas que as pessoas muitas vezes têm, esses negacionistas que acham que não vai ter tanto efeito, vai ter efeito sim, vai ter efeito, e pode realmente a gente entregar para a próxima geração um planeta muito mais debilitado, com muito mais problemas, principalmente nessa questão climática. André, então nesse caso a gente precisa de mais ações individuais e partir da gente, né? Sim, o que cada um pode fazer? Economizar água, gastar menos água do que a gente gasta, fazer a separação dos nossos resíduos, consumir menos embalagens, consumir menos coisas que vão gerar resíduos no futuro. A gente fala muito hoje em dia em economia criativa. O que é economia criativa? É você poder gerar recursos através, você consumir, não consumir produtos, não consumir coisas, mas você consumir, por exemplo, um cinema, você consumir arte, você consumir um teatro, você ter esse tipo de vida que é muito mais sustentável do que, assim, tem uma música que eu gosto de lembrar, que acho que não me engano do Gabriel Pensador, que ele falava, lugar de ser feliz não é supermercado. Né? Então, assim, essas pessoas que têm esses hábitos de consumo, que quer comprar sapatos, que quer comprar isso, quer comprar aquilo, muda esses hábitos de consumo. Né? Consuma mais arte, consuma mais cultura, consuma mais música, consuma mais outras coisas que não gerem resíduos, porque os resíduos são coisas que geram um custo alto para a sociedade e que geram problemas ambientais muito altos também. A gente vai ter que dar uma solução. As pessoas acham que aquele resíduo que está em casa, você fechou o saquinho de lixo em casa, você colocou na rua, acabou o problema. Não, ali começa um problema. Porque para onde que esse lixo vai, para onde que esse resíduo vai? Né? Ele vai ter que ser processado e isso tudo sai do bolso de cada um. Nós temos um custo alto com destinação de resíduos. Então uma das coisas assim, que eu queria deixar de dica para as pessoas que estão assistindo a gente é isso. Comece a se preocupar mais com a geração de resíduos. Será que a gente precisa gerar tanto resíduos? E aquele resíduo que a gente gerar, separar em casa, no reciclável, no orgânico. O orgânico, se a gente puder voltar para a natureza antes dele ser contaminado, melhor ainda. Então, assim, são atitudes pequenas que a gente pode ter em casa e que a gente vai dar uma contribuição muito grande para essa questão ambiental. Obrigado a todos vocês que acompanharam mais esse Papo de Guia.